Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Tem algumas pessoas que são novas, então eu vou contextualizar vocês. Nós começamos uma série aqui na igreja de pregações sobre as 7 cartas às igrejas de Apocalipse, e hoje eu vou falar sobre a igreja de Tiatira. Amém? Amém, gente? Amém! Opa! E aí, galera do YouTube, Pai de Deus. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você tem feito e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho dito isto: você tolera Jezabel. Mais uma vez. No entanto, contra você tenho dito isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais, essa parte é muito importante, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E o versículo talvez mais importante do texto: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, eu queria contar um pouco sobre como era a igreja de Tiatira, o contexto histórico, para a gente entender, tudo bem? Uma coisa interessante é que essa carta à igreja de Tiatira é a maior carta ditada por Jesus a João, dentre as 7. Então, são 7 cartas. A de Tiatira é a maior, é a mais longa. Só que Tiatira era a igreja menos importante da época. Era a igreja que não tinha templos, a cidade, né? Não tinha templos magníficos, não tinha uma influência sobre o governo daquela época. Era uma igreja que era comum, era uma igreja qualquer. Vocês estão comigo? Então, a maior carta de todas era escrita para a menor e menos importante cidade e igreja. Só que Tiatira, ela estava localizada em um local de muita estratégia. Por quê? Ela estava entre a Ásia e a Europa. Então tudo que era de comércio que vinha da Europa para a Ásia tinha que passar por Tiatira. E tudo que saía da Ásia ia para a Europa de comércio tinha que passar por Tiatira. Ou seja, eles eram muito bons em fazer dinheiro. E aí a sua principal renda da época era a púrpura, né? Porque eles faziam tinta para tecido, e naquela época era muito caro. Então talvez essa era a principal fonte de renda do povo de Tiatira. Vocês estão me acompanhando? Sim. Então
quando nós vamos lá para Atos, nós vemos Paulo encontrando Lídia. Vocês estão comigo? Sim. Só que provavelmente o nome dela não era Lídia. Ela era conhecida pelo lugar de onde ela veio, porque Tiatira estava localizada na região de Lídia. Então Paulo lá em Filipos, em Atos, encontra uma mulher, prega o evangelho para ela, e historiadores dizem que essa mulher talvez foi a primeira pessoa a se converter na Europa. E acredita-se que foi essa mulher que fundou a igreja de Tiatira. Então Paulo prega o evangelho para essa mulher. Depois de anos ela volta para a sua cidade natal e possivelmente funda a igreja de Tiatira. Então é para essa igreja que Jesus está direcionando a maior carta. E cara, se é a maior carta, nós temos que redobrar a atenção para aquilo que Jesus está falando para essa igreja. Vocês estão com sono? Não. Então Jesus ele começa no versículo 19 a fazer elogios para essa igreja. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. No versículo 19 ele diz assim: conheço as suas obras, o seu amor. Ou seja, era uma igreja que era apaixonada, era uma igreja que era intensa naquilo que ela fazia. E aí ele continua dizendo: vocês servem. Ou seja, era uma igreja que serviam a casa de Deus, serviam uns aos outros, tinham amor uns pelos outros. E aí ele diz que eles mantinham a fé. E a coisa importante também que Jesus fala é que eles perseveravam. E essa expressão aqui, perseveravam, não é tipo assim, as coisas estão indo de mal a pior, mas a gente está levando, está dando tudo certo, vamos embora. Não, era, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo caluniados, vocês estão sendo mortos, mas vocês não perderam a alegria. Então, olha que incrível essa igreja. Era uma igreja que era apaixonada por Cristo, era uma igreja que servia uns aos outros, e era uma igreja que mantinha a alegria mesmo em meio à provação. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que se nós deixamos a nossa essência ser mudada por aquilo que acontece fora de nós, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Por quê? Porque independente daquilo que aconteça fora de mim, o que está dentro não pode mudar. Vocês estão comigo? Então, Jesus ele começa a elogiar essa igreja. E aí quando eu vejo esses elogios, eu falo, cara, eu queria fazer parte dessa igreja. Porque era uma igreja que estava em pleno crescimento. Em pleno crescimento. E aí Jesus fala assim, olha, e as obras que vocês têm agora é maior do que as do princípio. É a única igreja que Jesus faz elogio. A única igreja que ele fala que o serviço, as obras deles eram maiores do que do princípio. Então, cara, olha que igreja sensacional, sim ou não? Sim. E aí eu falei, nossa, eu espero que a CMD seja assim, cara. Eu espero que nos últimos dias as nossas obras sejam maiores do que as do princípio. Só que a gente parte para o versículo 20, que é onde as coisas começam a ficar um pouco complicado para a igreja de Tiatira. Jesus ele começa a correção da igreja e ele fala, olha, eu tenho poucas coisas contra vocês, e uma delas é que vocês toleram Jezabel. Toleram Jezabel. E eu queria explicar um pouquinho por que Jesus falou isso. Vocês lembram que eu falei que Tiatira era uma cidade que mexia muito com o comércio por conta da localidade? Naquele tempo surgiram as guildas. E o que eram isso? Eram como se fossem associações, grêmios. Para quê? Para que a funcionalidade do local fluísse melhor. Então tinha uma guilda
para o tecido branco, tinha uma guilda para o tecido marrom, tinha uma guilda para o barro, tinha uma guilda para o bronze. Vocês estão comigo? Então foram criadas associações para que as coisas fluíssem melhor, para que o negócio deles andassem com mais estabilidade, fluíssem com mais facilidade. Só que tinha um problema. Essas guildas, elas tinham um deus pagão que era o padroeiro delas. Então, para você fazer parte de uma associação dessa, para você colocar o seu negócio numa guilda, numa associação, você precisava adorar o deus pagão dela. Então existia uma guilda que o deus pagão, o padroeiro, era Baal. Então, se eu fazia parte disso, eu tinha que... Chegou o dia de prestar culto a Baal, eu ia lá, prestava o meu culto, depois ia embora para minha casa. Então Jesus começa falando: olha, vocês toleram Jezabel, porque aqui existia um problema. Ou eu adoro Jesus, ou eu perco meu dinheiro. Ou eu adoro Jesus, ou o meu negócio vai de mal a pior. E aí é que entra Jezabel. Se levantou essa mulher e ela disse: olha, gente, tá tudo bem, não tem problema você ir lá e adorar um deus pagão. Não tem problema você pegar uma oferta, uma oferta sacrificada a um deus e comer. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então Jesus fala: olha, o problema de vocês é que vocês estão tolerando essa mulher. E aí, provavelmente o nome dessa mulher aqui de Apocalipse não era Jezabel. Jesus ele usa essa referência porque lá no Velho Testamento existia uma mulher que era Jezabel, e aí Jesus faz esse link. Vocês estão comigo? Sim. E quem era Jezabel? Lá do Antigo Testamento, Juiz, se eu não me engano. Reis. Foi o que eu disse, Reis. Então, Jezabel, vocês ouviram Juiz? Eu falei Reis. Jezabel era esposa do rei Acabe. Era uma rainha que era esposa do rei Acabe. E essa mulher se levantou e começou a ensinar, presta atenção, a ensinar o povo de Israel a comer as ofertas sacrificadas. Ela começou a ensinar as doutrinas do demônio para o povo de Israel. E além de tudo, ela perseguia os profetas de Deus através da sua sedução e os matava. Então é essa mulher que Jesus está comparando com a mulher de Apocalipse. Achei que você ia fazer uma pergunta pra você. Vocês estão comigo, gente? Sim. E aí, essa mulher lá do demônio do Velho Testamento começou a contaminar o povo de Israel. E aí Jesus vem para a igreja de Apocalipse e fala: olha, vocês estão perto de cair, porque essa mulher de Apocalipse, olha que doideira, os ensinamentos dela possivelmente eram: olha, gente, sabe por que vocês podem fazer o que vocês quiserem? Porque Deus, Ele é um Deus espiritual, Ele se importa com coisas espirituais. Então, Ele não se importa com coisas carnais, Ele não se importa com coisas naturais. Então, você comer uma oferta sacrificada e deitar com vários homens, está tudo bem. Por quê? Porque Deus é espiritual. Esse era um dos ensinamentos dela. E o outro era: cara, se vocês se julgam tão crentes, se vocês acham que vocês são tão ligados a Deus, vocês vão suportar tudo isso. Então ela ensinava que se eu fosse ligado a Deus de verdade, eu poderia comer das ofertas sacrificadas, eu poderia me prostituir, porque a doutrina dela falava que para eu vencer o inimigo, eu tinha que o conhecer de perto. Para eu vencer Satanás, eu tinha que experimentar do que ele me dava. E aí, cara, presta atenção, uma igreja que recebeu tantos elogios de Jesus começou a tolerar esse tipo de coisa. Uma igreja que Jesus falou assim: olha, vocês são apaixonados por mim, vocês amam uns aos outros. Estavam deixando uma mulher ensinar doutrinas de Satanás. E aí nós precisamos nos perguntar: onde essa igreja errou? Por que no começo do
texto era uma igreja que eu queria fazer parte, agora eu não quero mais. Vocês estão comigo? Sim. A máscara tira a expressão de vocês, parece tudo triste. Ah, não? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos aprender com a igreja de Tiatira para não fazermos é que Tiatira era uma igreja que tinha uma visão aterrada. Repita comigo, visão aterrada. Por quê? Eu já falei um pouco disso. Se eles parassem de seguir os ensinamentos de Jezabel, o negócio deles ia pro buraco. E aí, enquanto eu estava escrevendo esse sermão, o Senhor me perguntou: Gi, o que você tem tolerado para manter uma vida de aparência? O que você tem tolerado na sua vida para mostrar para alguém que você é algo? Então, gente, o que nós como CMD temos tolerado na nossa igreja para manter uma vidinha muito boa, sabe? E essa noite eu queria que você olhasse para dentro de você de verdade, sabe? De verdade. Porque o texto diz que Jesus deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. E uma coisa que o Lê sempre ensina pra gente é que, cara, quando nós ouvimos o ensinamento sobre a palavra de Deus, você não deve procurar o irmão da esquerda ou da direita, ou aquele que nem veio no culto e pensar: cara, aquele irmão precisava estar aqui para ouvir isso. Sabe, eu preciso enxergar aquilo que eu tenho tolerado para manter uma vida boa. Aquilo que eu tenho tolerado. E sabe, hoje em dia é muito capaz você tolerar um pecado para ser bem financeiramente. Sim ou não? Só eu? Então, o que nós, cara, como igreja, como pessoas, temos tolerado para que o pecado se espalhe no nosso meio? E sabe, o problema da tolerância é que não é um acidente. Não é tipo assim, pô, aconteceu, não tem o que fazer. Tolerar fala sobre algo que eu sei que está acontecendo, mas eu faço vista grossa. Eu sei que está acontecendo, mas eu finjo que não vejo para continuar mantendo uma vida de aparência. Coisa é que aquela igreja, eles negligenciavam o ensino das escrituras. Por quê? Cara, era uma igreja na qual cria em Cristo, na qual o Deus era o Senhor. A base de tudo isso deveria ser o ensino das escrituras. Porque como que eu sigo uma fé que eu não sei de nada? Como eu adoro um Deus que eu nem sei quem é? E como conhecer? Através da Bíblia, através da palavra. E aí eles começaram a negligenciar esse fundamento e colocaram Jezabel para ensinar. Então, cara, o Senhor me disse uma coisa que eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A falsa doutrina, ela só se espalha quando a sã doutrina é falha. Então, eu só creio em algo errado e começo a viver isso quando a doutrina sã não está atingindo meu coração. Sabe, e aqui vai uma correção, infelizmente. Na sua igreja tem uma escola e você não vem. Sabe, você tem uma Bíblia em casa, mas não lê. Por quê? Aqui o Senhor está chamando a atenção da liderança. E aí você fala: mas cara, o meu discipulador não me ensinou. Mas o meu pastor não pegou certo. Mas sabe, quando eu me alimento, cara, eu chego na minha casa, abro a Bíblia e me alimento da sã doutrina, automaticamente eu estou quebrando todas as outras doutrinas que não são de Jesus. Então, sabe, nós devemos nos importar mais com as escrituras do que com qualquer outra coisa.
Eu posso estar sendo chato e está tudo bem, mas segunda-feira ECC devia ser isso daqui, ó. Devia estar lotado como hoje. Mas cara, hoje é ceia, então eu tenho que ir lá, porque senão meu pastor vai ficar bravo comigo e vai me perguntar o porquê eu não serei. Prestem atenção, gente. A coisa que o diabo ele é mais esperto, digamos assim, é que ele não é descarado. Tipo, ele não vem e chega assim e fala assim, ó, adultera. Ele é sutil. Ele é sutil, então ele começa a introduzir na igreja doutrinas que não são de Jesus, doutrinas que não são dos céus. E aí, por falta da doutrina sã, essas doutrinas do diabo como um fermento começa a se espalhar. E aí, hoje, só eu acredito, sei lá, vamos dar um exemplo, só eu acredito que não precisa congregar com os irmãos. Aí, eu chego no André e falo, cara, pra quê, mano? Sabe, Jesus está lá em casa, Jesus está na minha escola, sei lá, está em todo lugar, está no meu coração. Eu vou ficar na minha casa, eu vou adorar o Deus na minha casa. E aí o André fala, cara, pior que é verdade, né? Não precisa congregar, tipo, nossa, eu vou na igreja, todo domingo, congregar com meus irmãos, não precisa disso. Aí ele vai e fala para ele, olha, fica em casa, cara, hoje tem jogo do Corinthians. Fica em casa, assiste seu jogo, quando der você vai. Então uma doutrina antibíblica começou a se espalhar. Mas quer ver uma coisa? Se o André está alimentado da doutrina sã, da qual o Senhor instituiu, congregai-vos uns com os outros, porque isso gera vida. E eu chego, André, para que congregar, cara? A doutrina sã vai se levantar e vai dizer, eu congrego porque o Senhor Jesus instituiu isso. Eu congrego porque o Senhor Jesus disse que geraria vida na igreja quando nós estivermos juntos. Eu congrego porque é no partir do pão com os meus irmãos que Deus se revela. Então presta atenção. Repetindo, a falsa doutrina só se espalha no seu coração e na igreja quando a sã doutrina é falha. Então, cara, não peque por não saber qual é a sã doutrina. E sabe, teve uma vez que eu vi um vídeo, eu chorei bastante. Eu não vou saber falar o lugar, mas tinha um grupo de cristãos dentro de um porão, escondidos. E aí um missionário entra com uma mochila preta, abre e começa a distribuir Bíblias para eles. E gente, é a cena mais confrontadora da vida. Eles começam a pegar as Bíblias, abraçar e chorar e dizer, obrigado Jesus, porque agora eu vou te conhecer mais. Então, nós temos a sã doutrina acessível para nós. Nós temos acesso completamente àquilo que Jesus disse e àquilo que Ele não disse. Primeiro para mim, mas como igreja, não vamos negligenciar as Escrituras. Não vamos negligenciar em conhecer a sã doutrina. Por quê? Porque se você peca, é porque você não conhece Cristo. E não venha me dizer que você peca porque você é caído, né? Existe uma verdade nisso. Mas eu tenho visto que às vezes isso está se tornando uma desculpa para eu não ser santo. Uma desculpa para eu não ler a Bíblia. Então, cara, eu pequei porque Adão pecou e aí chegou em mim o pecado dele, e todo mundo é pecador, todo mundo peca mesmo. Mas em 1 João diz assim, olha, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Sabe, isso foi escrito para que eu não peque, mas se eu pecar, eu tenho um advogado. Não é tipo assim, eu vou pecar mesmo, e Deus me salva, Deus me guarda, a graça é boa. Não. Jesus escreveu, Jesus morreu, Deus inspirou os homens para escrever a Bíblia, para que a gente não peque. E aí entra a parte da carne, do coração. Se você pecar, cara, se acontecer um acidente, fica triste não, Jesus é o advogado. Sabe, perante o grande juiz justo que é Deus, você tem um bom advogado.
advogado que é Cristo Jesus. Mas isso vos escrevo para que não pequeis. Mas eu comi um sapo de sede. Terceira, sei lá. Próxima coisa que eles erravam. Cara, isso aqui é doido. Eles acreditavam que qualquer pessoa tinha a voz de Deus. Qualquer pessoa tinha a voz de Deus. E isso talvez vai nos ofender um pouco, porque nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que crê muito no mover de Deus, crê muito no Espírito, crê muito naquilo que o Senhor pode fazer em um ambiente de adoração, em um ambiente de mover espiritual. Só que no versículo 20, uma coisa que me chama muito a atenção é que aquela mulher que Jesus denomina como Jezabel chamava a si mesma como profetisa. Ela se autodenominava como alguém de Deus. E aí nós precisamos entender que se não for aprovado pela igreja, provavelmente não será aprovado por Deus. Então, se você fala que você tem um ministério de Deus, fala, cara, eu fui chamado para as nações, vai, faz uma vaquinha aí, me manda para o Japão que eu vou pregar lá, porque eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma voz de Deus. Só que a minha congregação, meu pastor, os meus líderes, aqueles que andam comigo, não reconhecem isso, não veem isso em mim. Talvez o meu espírito é o espírito de Jezabel, que uma das coisas que está sobre esse espírito é a manipulação. Eu estou, através da palavra, da frase, eu tenho uma voz de Deus, manipulando as pessoas a acreditarem que eu tenho uma voz de Deus. Então, o que eles erravam é que, meu Deus, cara, eles valorizavam o dom mais do que o caráter. Sabe, meus amigos, Jesus acusa uma igreja que levanta o dom de alguém sem antes levantar o seu caráter. Então, sabe de uma coisa? Não é porque você tem um dom que você vai falar. Não é que você tem um dom de tocar, de dançar, de pular, sei lá, que você vai fazer. Sabe, Jesus nos ensina que o caráter é mais importante que o dom. Porque no último dia, você vai chegar diante de Jesus e vai assim, olha, sola um violão para mim. Ô Azaf, pega a bateria ali e faz uma virada para mim. Se eu agradar, você entra no céu, senão não. Cara, o Senhor se importa com o caráter. E nós precisamos aprender a nos importar com aquilo que Ele se importa. Então, a minha oração para a CMD aqui, Espírito Santo, com a graça de Cristo, nos ensine a ser uma igreja que valorize sim algumas pessoas, sabe? Que descubra sim o chamado e a vocação da pessoa, mas que acima de tudo transforme pessoas a se parecerem com você. Então, meus amigos, se ninguém aqui tivesse dom nenhum, se a gente chegasse na igreja aqui e ficasse calado, não tivesse música, não tivesse pregação, mas se eu me parecer com Jesus, já está valendo a pena. Mas se eu me parecer com Jesus, já está valendo a pena. Então, a igreja ela falava assim, cara, você tem um dom de Deus? Porque a gente tem que entender que é outra coisa, discernimento espiritual. Essa mulher realmente fluía no profético. Essa mulher realmente fluía em visões, em revelações. Só que a diferença é que o centro da profecia não era Cristo, era ela mesma. O centro do mover profético dela não apontava a Cristo, apontava a si mesma. Então, se o que eu faço não aponta a Cristo, o meu espírito não é o Espírito de Deus, mas é o de Jezabel. Se a minha pregação não aponta a Cristo, se o meu discipulado não aponta para Cristo, se as canções não apontam Cristo, o mover espiritual que está acontecendo não é o santo, não é o de Deus, mas é o de Jezabel. Por quê? Porque nós estamos através de uma palavra. Eu passei por isso uma vez. Eu cheguei no meio e falei, ei, eu tenho a voz de Deus, cara. Eu foco no coração aqui, porque eu sou pecador, gente. Não parece, mas eu
situações, e aí eu não queria pregar mais. Cansei. Aí eu cheguei nele e falei: eu tenho uma voz de Deus. Deus mandou me separar. Deus, é engraçado agora. Deus mandou eu ficar de boa, então eu não vou pregar mais. Aí ele falou assim: Deus mandou? Tá bom, então vamos orar. Aí já sabe, né? Deus jogou o refém disso. E aí o Senhor revelou para ele que eu estava de vergonhice e aconteceu isso. E eu estou aqui hoje. Hoje eu estou aqui. Mas cara, qual que é o centro disso? Eu estava indefeso, eu estava sem jeito de chegar nele e falar: cara, eu não quero mais pregar por causa disso. Então o que eu fiz? Eu tenho uma voz de Deus. Porque se eu tenho uma voz de Deus, quem pode discordar? Eu te falo quem pode. Quem tem discernimento espiritual. Então, cara, por favor, não use essa frase: eu tenho uma voz de Deus, ou Deus me falou. Porque eu acredito que Deus fala, gente. De verdade. Eu acredito que assim como Pedro, o Espírito Santo pode interromper a pregação e todo mundo cair pro chão e a cidade se converter. Eu acredito, cara. Mas a minha pergunta é: será mesmo que nós temos uma voz de Deus? Será mesmo que você tem uma voz de Deus? E aí, como saber? Cara, a Bíblia comprova as pessoas mais envergadas que você, comprova se isso é de Deus ou não. Vocês estão comigo? Então, sejamos uma igreja que valoriza mais o caráter do que o dom. Tudo bem? A quarta coisa, que eu acho que é a quarta, é que eles eram imaturos. Vamos ler o versículo 18, depois ler o versículo 23. O versículo 18 fala assim: eu vou achar. Estas são as palavras do Filho de Deus. Até aqui. O 23 fala assim: matarei os filhos dessa mulher. Até aqui. O versículo 18 é a única passagem, presta atenção, é a única passagem que Jesus se refere a si mesmo como sendo Filho de Deus. As outras você vai ver um discípulo falando: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou então o próprio Deus: olha, você é meu filho em quem tenho prazer. Mas a única vez que o próprio Cristo se refere a Ele mesmo como sendo Filho de Deus é em Apocalipse. É aqui. E aí filho aqui é ruios, ou seja, filho maduro. Filho maduro. E aí lá no versículo 23 ele fala: eu matarei os filhos dessa mulher. Filhos aqui em 23 é técnico, ou seja, é criança, é imaturo. Vamos lá, alguém. Então Jesus estava chamando a igreja para maturidade. Para maturidade, sabe? Cara, passou o tempo de falar: eu tenho uma voz de Deus, eu vou fazer isso, eu tenho uma voz de Deus. Por quê? Porque isso mostra que você é uma criança, porque você se move de acordo com as suas vontades. Só que você não é homem suficiente para falar que é vontade e falar que é Deus. Só que um homem de verdade não faz o que sente, faz o que precisa ser feito. Então, uma igreja madura precisa se levantar no nosso meio, gente. Sabe, não é mais tempo de colocar a culpa na idade, sei lá o que a gente faz. Jesus diz: olha, e eu matarei os filhos dessa mulher. Por quê? Porque o reino de Deus em relação ao que Jesus delega é para homens, não para crianças. Sabe, não usa aquele texto. Não usa aquele texto: deixai vir a mim os pequeninos. Cara, você não é pequenino, para com isso. Vocês estão comigo, gente? Sim. Vocês estão felizes ainda? Sim.
Então a imaturidade da igreja de Tiatira, baseado nesse texto, se mostra quando eles deixam de seguir os princípios de Deus, as sãs doutrinas, para seguir aquilo que eles queriam fazer. Por quê? Porque se eu seguir o que a Bíblia diz, vai dar ruim. Mas se eu seguir o que Jezabel diz, eu vou continuar sendo crente e vou ter dinheiro. E aí, cara, a gente chega num ponto que é: se você for 90% de Deus, você vai ter amor como eles tiveram. Você vai amar o seu próximo como eles amavam. As suas obras vão ser maiores do que a do princípio, assim como eles. Mas 90% para Deus é 0%. Porque, cara, Deus não quer as minhas obras. A gente fala muito isso na casa, né? Deus não quer a minha pregação. Deus não quer o meu discipulado. Deus não quer o meu serviço. Deus quer o meu coração. Então, ou você é 100% de Deus, ou você está livre para sair da igreja. Porque nós temos uma mania, acho que foi o Andrei que estava ensinando isso para a gente. Nós temos uma mania de querer aproveitar os dois mundos. Então, cara, eu vou aproveitar o mundo sem Cristo, e eu vou aproveitar a igreja também, eu vou aproveitar o mundo com Jesus. Mas se você fizer isso, você está pecando, porque você não prova nem de um nem de outro. Vocês estão comigo? Então o Senhor Jesus está chamando a gente para maturidade hoje. E aí, o problema da igreja é que eles queimavam demais. Se você olha para a igreja por fora, meu Deus, cara, eles queimavam, eles tinham amor, eles eram apaixonados. Talvez eles entregavam cesta básica para as pessoas, eles faziam obras, eles tinham movimentos sociais. Só que eles queimavam muito, mas tinham pouca doutrina. Então era como se fosse um balão grande, bonito por fora, mas por dentro estava vazio. Então, meus amigos, o compromisso da CMD, o compromisso nosso não é encher a igreja com membros, é fazer desses membros que estão aqui pessoas parecidas com Cristo. Então, nós temos algumas palavras de Deus que nós cresceremos e tudo mais, mas cara, se daqui a 40 anos eu estiver pregando aqui e forem as mesmas pessoas que estiverem aqui, mas se daqui a 40 anos você se parecer mais com Jesus, missão cumprida. Missão cumprida. Agora, se daqui a 40 anos a gente estiver com uma igreja lotada, 400 membros, e ação social, e um nome na cidade, e aí é todo mundo carnal. Ninguém tem compromisso com as escrituras. Ninguém se arrepende dos pecados. Sabe, ninguém tem um compromisso com o arrependimento para crescer em Cristo. Nós talvez seremos como a igreja de Tiatira, que, cara, vocês tinham tudo para dar certo, só que vocês falharam no principal, que é: precisam ter um chão, vocês precisam estar firmados em uma rocha, e essa rocha se chama Cristo, e o meio para isso é: cara, eu preciso conhecer o que agrada e o que desagrada a Cristo. E isso se chama ECC também, cara. Foi um belo merchan, né? Mas leia a Bíblia que você vai saber. Uma coisa interessante também que eu queria falar é que, se você ler as outras cartas, Jesus ele sempre se revela de acordo, olha que doido, de acordo com a necessidade de cada igreja. E aí para Tiatira ele fala: olha, os meus olhos são como de fogo. E aí eu li e falei: nossa, meu Deus, vamos cantar um louvor e vai todo mundo cair no chão. Nossa, eu pedi pro Asa bater um tambor até lá. Porque os olhos de Jesus são como de fogo. Vamos lá, alguém. Sabe, mas essa expressão aqui não tem nada a ver com isso. Os olhos como de fogo de Jesus está falando sobre ele ver não as suas obras, mas a intenção por trás dela. Então os olhos de Jesus são de fogo. Ele não vê o que você faz, André.
Ele vê a intenção do porquê você faz o que você faz. E aí fica muito mais assustador do que empolgante quando eu leio que Jesus tem os olhos como de fogo. Por quê? Porque o fogo ele queima o objeto até chegar à sua matéria-prima mesmo original, sabe? Então, cara, talvez eu nem esteja orando, mas Jesus, por favor, prove-nos, prove a semi dele, sabe? Prove a minha vida com os seus olhos de fogo, porque eu não quero ter obras, eu quero conhecer Jesus e me parecer com Ele. Então, cara, quando a gente fala assim, ó, deixa queimar, quando nós pedimos para Jesus vir com fogo, eu estou falando, Jesus, prova as minhas obras e vê se a intenção delas é para te agradar ou para mostrar para alguém que eu tenha feito algo. Então, cara, isso aqui não estou desanimando você não, por favor, cara, ore por isso, sabe? Ore para que as suas obras sejam provadas pelo fogo de Cristo. Vocês estão comigo? E aí, cara, nós precisamos ser uma igreja equilibrada, porque parece que eu estou falando, olha, ninguém vai queimar a partir de hoje, hein? A gente vai ser comportado aqui, vou ficar assim, nós precisamos ser equilibrados, porque Cristo nos chama para esse lugar. A igreja de Tiatira, ela tinha muito amor, muita paixão, muita intensidade, mas pouca Bíblia, pouco ensinamento, pouca doutrina. A igreja de Éfeso tinha muita doutrina, mas Jesus falou assim, olha, vocês perderam o amor. Ou seja, nem Tiatira e nem Éfeso. Eu quero ser como Cristo. Eu queimo de paixão por Cristo, mas eu estabeleço e eu fundamento esse meu amor com as Escrituras. Vocês estão comigo? Então, não vamos queimar loucamente só e nem virar crânios violentos, tipo, nossa, eu sei de tudo da Bíblia, eu sei 50 capítulos de cor. Não, meus amigos, por favor, vamos ser equilibrados. Sabe, quer bater a cabeça no chão? Bate, cara. Mas quando levantar, se arrepende com sua vida. Sabe, você quer, igual eu, quando as arrependas estão, mano, eu sou louco, cara. Eu tenho vontade de pular. Mas eu pulei aqui. Ah, no retiro, né? O que? Umas coisas ali, mas enfim. Cara, quer se extravasar? Mano, por favor, faça isso. Mas amanhã, se arrependa da pornografia que você vê. Mas amanhã se arrependa da mentira que você conta. Equilíbrio, meus amigos. Equilíbrio. Vocês estão comigo? Fica bravo não. Então, o equilíbrio de uma igreja é o fruto da maturidade. Pessoas maduras são equilibradas. Pessoas maduras são equilibradas. Anota isso aí. E aí no versículo 24 diz que aos demais, né? Vamos ler. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem as profundidades dos segredos de Satanás, digo, não porei outra vez com vocês. Glória a Deus. E aí Jesus fala que vai dar autoridade para esses que não se dobraram, para esses que não se converteram às falsas doutrinas, para esses Jesus vai dar autoridade. E que autoridade é essa? Porque ele fala, olha, eles vão governar com cetro de ferro. Sabe, um lugar de governo está guardado para pessoas maduras. Então essa autoridade que Jesus vai dar para aqueles que não se dobram é maturidade e equilíbrio. Então, quando eu conheço as Escrituras, eu rejeito as falsas doutrinas, o Senhor me capacita com maturidade e equilíbrio. Vocês estão felizes, gente? Sim. Alguém mais quer isso? Amém. Glória a Deus. E para encerrar, versículo 29. Versículo 29.
Espírito diz à igreja. Cara, essa é a parte de todas as cartas, é a única que se repete em todas. Éfeso, Tiatira, Esmirna, todas elas. No final ele fala: olha, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque se eu quero ser uma igreja equilibrada entre a paixão por Cristo e o conhecimento das Escrituras, eu preciso ouvir o Espírito. Eu preciso ouvir o Espírito. Não ouvir a minha vontade e nomear ela como eu ouvi o Espírito, mas é de verdade, eu ouvi o Espírito. E meus amigos, para encerrar, eu queria dizer uma última coisa. No louvor, o Senhor falou comigo uma coisa, eu achei muito incrível. Quando nós olhamos para os ensinamentos de Jezabel, quando nós olhamos para as doutrinas que ela estava espalhando para as igrejas, a gente fala: cara, por que os caras não expulsam a igreja daquela mulher? Sei lá, matava ela. Só que Jesus me disse: você não tem que matar Jezabel, você tem que se apegar ao Cristo. Vamos lá, alguém. Então, como vencer Jezabel? Se apegue ao Cristo. Sabe, gente, eu não corro do pecado. A gente aprendeu que a gente tem que correr do pecado. A gente, nossa, vou jejuar para não pecar. Sabe, eu não corro do pecado, eu corro para Cristo. E a consequência de eu conhecer Jesus é eu não pecar mais. Vocês estão comigo?